Ok, voltamos aí com a nossa aplicação. E agora a palatina é bem simples, né? É só seguir fazendo com que o volume fique na mesma proporção dos dentes. Por enquanto, nesse momento, eu não vou preocupar ainda com morfologia de rugosidades ou textura palatina, somente o volume. Então, seguindo o mesmo padrão aí que eu estava fazendo na vestibular, eu vou só seguir essa questão de volume dos dentes. Então, dá para perceber aí que eu coloquei já próximo aos dentes anteriores e voltei aqui para os dentes posteriores e seguindo com a aplicação. Aqui nos orifícios eu costumo levantar um pouco a cerâmica, eu deixo a zircônia levemente abaixo e levanto ali meio milímetro de cerâmica para depois o dentista fechar esse orifício com uma resina da cor de gengiva. Então não fica com um orifício manchado. Se fosse metalocerâmica, por exemplo, poderia ficar com uma mancha, né, por conta do metal. Aqui zircônia até que tem uma característica mais clara, mas mesmo assim eu gosto de deixar um pouco mais baixo esse orifício, a estrutura, e acrescentar cerâmica. Nessa parte dos posteriores é importante também, perceba que eu estou fazendo um acréscimo além do molar, e esse acréscimo justamente para não impactar alimento. Eu vejo muitos técnicos errando nesse término. Depois do dente posterior fica um degrau muito grande e isso pode prejudicar na hora de fazer higienização. Então na hora mesmo da alimentação impactar muito o alimento nessa parte. Então eu gosto de fazer depois dos posteriores um pequeno avanço da gengiva, como se fizesse uma rampa. Aqui eu já comecei, às vezes eu faço as rugosidades, mas não os detalhes finais, somente algumas depressões, o início, né, dos volumes e das depressões das rugosidades, mas ainda não vou definir detalhes, não vou preocupar muito ainda com o acabamento final. Só coloquei pequenas depressões ali, justamente para não perder espaço na hora de fazer os detalhes finais das rugosidades. Então é isso, eu acho que de cerâmica, de acréscimo de cerâmica, de gengiva e dente, do esmalte, eu já tenho aí os volumes adequados, já tenho todas as características que eu queria embutir, inserir na morfologia dental, na morfologia de gengiva. Eu acho que já estou pronto aí para inserir isso ao forno, fazer as queimas. E novamente eu vou seguir o mesmo padrão de queima na queima final. Porém, como é zircônia, tem um aquecimento lento e um resfriamento lento. Esse resfriamento lento pode acontecer da peça ficar um tempo no forno. Então eu ajusto de acordo com a minha queima anterior, porque isso também depende do tamanho da estrutura. Essa estrutura aqui ela é mais delgada, ela é mais fina, então não vai ter perda de caloria. Então eu vou manter 910 e a queima, né, o resfriamento lento.
Mas antes de finalizar, de colocar no forno, né, eu preciso finalizar. Essa parte é muito importante, que ainda eu vou romper o ponto de contato. Perceba que eu rompi totalmente o ponto de contato. Eu vou isolar os dentes. Isso é importante. Vocês vão ver depois, na hora de caracterizar o restante, né, da aplicação. E é importante também para que não aconteça trincas. Como eu disse, a cerâmica ela tem contração, né, na queima dela, e se tiver um dente e outro com volumes, essa contração pode acontecer de gerar tensões. Então uma cerâmica contraindo aqui, outra contraindo vizinho, né, e uma puxando a outra. Então a gente tem que tomar um certo tipo de cuidado na hora de colocar isso no forno, para não ter aí um contato muito forte. Então eu faço o rompimento desses pontos de contato e deixo os dentes isolados. Assim a contração vai ser controlada, ela vai ser equilibrada em direção, vamos dizer assim, em direção à estrutura. Então eu vou romper o ponto de contato. Além de romper o ponto de contato, eu também tento enxergar os pontos de ameias, os pontos de interferência de morfologia. Podem perceber que nos prés eu estou abrindo um pouco as ameias, deixando esse espaço da papila para depois a gengiva criar uma situação de papila natural. Eu estou trabalhando as ameias, criando a morfologia mais adequada dos dentes. Então, para que não fique os dentes também com aquele aspecto de teclado, de piano, todos retos. Então, nessas ameias interproximais cervicais, eu estou criando uma morfologia mais adequada. Então, estou deixando essa separação perto da gengiva um pouco mais aberta, criando ali uma profundidade e também um triângulo que a gente enxerga quando a gente tem dois dentes juntos e perto da cervical, por conta da morfologia, a gente sempre tem um triângulo em depressão. Essa é a anatomia, é a meia que a gente trabalha para conseguir a naturalidade quando a gente tem dois dentes juntos. Então é isso que eu estou fazendo. Eu estou abrindo e criando essa depressão, esse triângulo, justamente para depois a papila penetrar nessa área. Alguns pontos também que você tiver encoberto aí os sulcos ou alguns pontos entre os dentes, né, no ponto de contato, se as cristas proximais juntaram uma com a outra, se não tem divisão do dente, então você faz esse acabamento com uma espátula, com uma lâmina, antes de inserir no forno. Enfim, o importante é pensar da seguinte forma: o máximo de características que você conseguir fazer no pincel ou na lâmina, antes de colocar no forno, é melhor, para que não tenha uma agressividade com a broca, com fresas. Então, o máximo de detalhes que você conseguir configurar antes de ir ao forno é sempre melhor. E agora sim, depois que eu fiz esses acabamentos, esses detalhes, separei os dentes, melhorei os pontos de contato, melhorei ali a cervical, a entrada das papilas, os sulcos, aí eu posso inserir isso ao forno para depois continuar com a nossa queima. Olá amigos do canal Pablo Caetano On, bem-vindo aí novamente ao canal.
e bem-vindo ao curso de lente de contato sobre refratário. Esse curso eu vou estar confeccionando esses dois dentes, os dois centrais, e de uma técnica diferente, uma técnica um pouco diferente da utilizada pelos técnicos, que eu não vou aplicar cerâmica utilizando troquéis, eu não faço modelo de Geller, nem faço troquelização, eu faço um modelo rígido, e isso eu já estou acostumado a fazer há bastante tempo dessa técnica. E esse modelo rígido eu removo, na verdade eu crio a partir da moldagem. Então é uma técnica bem rápida, a adaptação fica excelente e o resultado fica muito satisfatório. Vou primeiro vou explicar aqui como que eu faço para poder criar esse modelo de refratário, para depois iniciar a aplicação. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o modelo mestre. Esse modelo aqui é o primeiro que eu faço na moldagem, né? Então chega a moldagem, então normal, somente vaza o modelo, e esse modelo já vai servir como uma segurança. Você vai ter esse modelo, se caso acontecer alguma coisa com moldagem, você pode duplicar esse modelo e trabalhar várias cópias sem problema nenhum. Mas sempre que eu faço um caso desse de feldspática direto na moldagem, eu sempre tomo cuidado para não estragar a moldagem, porque a partir da moldagem é que eu faço o revestimento. O importante aqui para a gente poder criar esse modelo de revestimento é trabalhar com revestimento de alta qualidade. Esse revestimento aqui é o Begoform, então da Bego. Aí você tem a marca Begoform, que tem uma resistência bem interessante. Ele não é tão frágil igual os outros revestimentos. Eu utilizava também o revestimento da GC, o Gesseira Vest. Também é um revestimento muito bom. Então o importante é ter um revestimento de alta qualidade que tenha uma resistência boa, para não quebrar na hora que você for remover, não quebrar nenhum ângulo, nenhuma aresta, que tudo que eu tiver na moldagem, tudo que eu tiver no modelo saia no revestimento. Isso é o mais importante. E outro detalhe que eu gosto também de fazer, aqui na moldagem, na área de gengiva, onde tem algumas retenções, onde prende muito gesso, aqui também na área da gengiva, eu costumo pegar um pincel com um pouco de vaselina, bem de leve, bem suave, e passar aqui na área da gengiva, na área do palato, nos dentes vizinhos, porque depois fica fácil de remover. E outro detalhe, quando eu faço, aqui é porque eu já removi, mas quando eu faço o revestimento, eu faço ele um pouco maior e coloco um alfinete. Esse alfinete vai servir para poder pegar, para poder servir de gancho, para poder remover da moldagem. Então esses pontos são importantes para poder confeccionar esse troquel, esse modelo rígido de revestimento. Vamos analisar aqui a questão do preparo. Dá para ver que eu consigo determinar ali onde é preparo, onde é gengiva, e antes de iniciar a nossa aplicação, eu preciso remover a gengiva, eu preciso delimitar o preparo para poder aplicar a cerâmica com uma visualização melhor. Então no revestimento tá da mesma forma. Deixa eu dar um